Olá, seguidores. Para o vídeo de Barganhas Vacilados de hoje, vou comentar aqui com vocês alguns dos fundos que continuam incrivelmente baratos aqui mesmo depois daquela recuperação que a gente teve na sexta-feira. Inclusive, vou comentar com vocês aqui as compras que eu fiz mesmo nessa sexta, tá? Nesse dia de recuperação. Aqui é o Thiago PS, esse é o canal Fique Esperto. Pois bem, começando aqui pelos aportes aqui de sexta-feira, é, como os fundos de tijolos dispararam bastante nesse dia, achei que é melhor deixar para comprar essa classe em um segundo momento, tá? E apesar de que acho que a gente tem muita coisa de qualidade aqui que está com preços excelentes. Por isso acabei privilegiando aqui fundos de papel e hedge funds que não subiram tanto. Muito pelo contrário, tá? Caíram e continuaram aqui nas mínimas de um ano. E o primeiro deles foi KNHF11, o hedge fund da Kinea. E como vocês podem ver aqui na cotação do fundo, vou mostrar aqui para vocês, ele realmente ainda está aqui nas mínimas. Ele não reagiu aqui na sexta-feira, continuou aqui por baixo, né? E está aqui com uma queda aqui de 18% desde o início do ciclo aqui de quedas. E tem um rendimento anual, Intec é um rendimento anual muito bom, tá? Acho que foram mais de 3,5% ao ano, se a gente for analisar esse valor aqui. Então, para mim, está um yield excelente. No entanto, eu estava observando aqui a alocação do fundo e notei que a exposição ao LCI diminuiu bastante e, enquanto isso, a exposição aqui à liquidez diária da caixa aumentou bastante, né? O que pode indicar que eles devem pagar alguma prestação muito em breve dos imóveis que eles compraram e com isso diminuindo o efeito lá da dupla receita, graças aqui à compra parcelada. E isso aqui pode acabar afetando aqui o resultado do fundo. Apesar de que com a nova aquisição parcelada também do Shopping Uberaba, é possível que a receita siga sendo majorada por essa estratégia aqui por ainda mais algum tempo. E então, acho que esse valor de 90 centavos deve se manter por mais algum tempo ainda, garantindo aquele yield que eu comentei com vocês aqui no início. E outro fator que também me levou a fazer esse aporte é o histórico desse fundo aqui se mantém com ágil. Ele não tem um histórico assim tão grande, né? Um fundo recente, mas boa parte da existência dele estava aqui sendo negociado com ágil ou pelo menos perto do valor patrimonial. Então, espero que quando os fundos imobiliários se recuperarem, esse aqui seja um dos primeiros a se recuperar aqui na virada do ciclo. E então, para mim, esse aqui foi um dos aportes, é que ele seja uma barganha. E como prometido com você, a relação dos fundos comentados nos últimos vídeos, tá? Lembrando, azul é barganha, vermelho aqui, no caso, sem osciladas. Ok? E meu outro aporte aqui nessa semana foi RBRY11, o fundo High Yield de papel da RBR. Apesar dele ter o nome de High Yield, tá mais para Middle Risk, tá? E aqui o racional foi o seguinte: esse aqui foi outro fundo que manteve-se aqui nas mínimas, mesmo com alta de sexta-feira. Aqui observe, está aqui ainda na faixa dos R$ 83. E além disso, esse aqui é um fundo que tem uma alta exposição ao CDI. Nota aqui que 40% do PL está exposto aqui a CRI CDI mais 4,2%, sendo que eles ainda estão fazendo aqui a alocação da última emissão. Ainda tem aqui 10% em LCI, eles colocam aqui uns 7% em CRIs carregos, que estão também CRI CDI, né? Então, pode ser que essa porcentagem aqui vá para casa dos provavelmente 50%, talvez, se mantiver essa proporção que eles estão mantendo aqui. E detalhe que é um fundo que também está bastante descontado. Você vê aqui, desconto 0,85. Não é o fundo mais descontado, mas como eu vou mostrar para vocês depois, ele tem até um bom histórico
de ser negociado com ágio. E detalhe que esse desconto aqui se deve por conta dos últimos rendimentos, que realmente deixaram a desejar. Aqui vem com 2,90 centavos aqui nos últimos meses. Provavelmente isso aqui é impacto do IPCA mais baixo, que impacta parte da carteira. E também tem a questão da alocação que ainda não foi concluída. Mas assim que eles terminarem de alocar esses recursos e com a Selic subindo, eu acredito que o fundo volte a pagar com facilidade R$ 1 por cota ou mais. Um patamar aqui de rendimento que o fundo eh, pagava assim com bastante facilidade aqui no passado, tá? Você pode ver aqui, na época lá de Selic alto, chegou a pagar aqui 1,20, 1,25. Então, para mim, considerando aqui no caso R$ 1 por cota e cotação a R$ 83, a gente está falando aqui de 1,20% ao mês, ou aqui no caso, quase 14,5% ao ano, né? Isso aqui para mim tá um yield excelente para um fundo que tem uma excelente relação risco-retorno. Contudo, nem tudo aqui no fundo é perfeito, tá? Eles possuem uma alta exposição aqui em fundos imobiliários, provavelmente alguns deles sendo ancorados, tá aqui 8% em fundos imobiliários em RBRY11. E também aqui há relatos de emissões levemente abaixo do VP, mas acho que são emissões daquele tipo envergonhadas, né? Que eles não fizeram fazer na cara dura, igual algumas gestoras fazem aqui. Foram emissões levemente aqui abaixo do VP, mas que não foram tão assim para frente e que a gente tem que analisar, né? Continuar pegando o pé do gestor aqui para ver se ele vai continuar com essa prática ou não. No entanto, apesar dessas imperfeições, assim como o fundo aqui, né? Esse daqui é um fundo que tem um longo histórico de ser negociado não com tanto ágio, mas pelo menos bem próximo do VP. Veja aqui, é realmente um fundo que está sempre aqui próximo ao valor patrimonial. Provavelmente por conta é, da questão da alta exposição ao CDI. E então, isso aqui foi mais um ponto fundamental aqui para minha escolha, por acreditar que esse fundo consegue se recuperar rapidamente aqui. E sim, eu comentei aqui esse fundo no último vídeo também, aqui no de 1º de dezembro, também comentei sobre ele. Acho que até algo que demonstra que eu estou de olho nele aqui há algum tempo e que as análises que eu faço aqui para vocês nessa série de barganhas osciladas são para valer, tá? Com muitos casos aqui que eu comento que vocês acabam virando aporte também. É que é o VGP11 que eu estava de olho, acabou virando aporte. Só que a NHF11 que eu comentei aqui no mês de novembro também virou aporte. É IZTR11 também aportei agora nessa semana. RECR também fiz a troca de HBT11 para RECR11, conforme comentei com vocês. SN111 eu estava de olho, mas nessa sexta-feira ele teve uma alta, acabei não aportando nele. Então, tudo que eu venho falando aqui com vocês são realmente fundos que eu estou de olho, tá? E estou colocando na minha carteira. Então, RBRY11 é o segundo aporte que eu fiz nessa semana, ok? E agora dando espaço aqui para os fundos tijolos também. LVBI11. Então, LVB11 foi um dos fundos que eu pensei em aportar na sexta-feira, mas resolvi deixar ele para depois, tá? Por já ter aportado bastante aqui na tijolada aqui no restante da semana. E nossa, esse dinheiro que da minha rescisão que entrou aqui veio no melhor momento por você fazer um aporte, né? E inclusive tenho visto muita gente aqui no canal querendo barganhar demais aqui nessas quedas, dizendo que vão esperar cair ainda mais para fazer os aportes. E olha, isso aqui para mim é uma decisão perigosa, tá? Pode até ser que consigam tirar sorte grande, comprar bem lá próximo do fundo, mas também corre o risco dessa postergação acabar saindo cara. Porque na maioria das vezes que eu vejo isso acontecer, a pessoa deixa para depois, aí começa a ver o mercado subindo, aí vai lá e aporta junto com a manada no meio da alta, né? Ou então fica esperando voltar a queda nunca vem e acaba que ele perde o bonde. Então, mas enfim, voltando aqui para o fundo da VBI. Esse caso aqui, ele quase não
caiu nessa sexta-feira, quer dizer, quase não subiu, que é uma queda de pouco mais de 1%, né? Enquanto tivemos aqui o fundo de logística da BTG, o BTLG11, subindo, acho que foi mais de 5%. Também tivemos aqui XP-Malls subindo mais de 6% aqui, né, na sexta-feira, né? E dessa forma, acabou que o spread do fundo da VBI para o fundo da BTG acabou que aumentou bastante. Veja que ele VB11 pagando 0,92, enquanto o da BTG está pagando aqui 0,85. E esse gap provavelmente aumentou por conta da questão da saída do supermercado Dia, que está marcado agora para setembro, mas com impacto caixa apenas em fevereiro, né? Eu acredito que essa vacância ela não dure muito tempo, tá? Por conta da localização privilegiada desse imóvel, acredito que vai ser locado com rapidez, mas pode ser que a gente tenha um solavanco aqui na renda muito em breve, porque o valor que eles têm lá não acredito que seja suficiente para segurar essa renda de 80 centavos por muito tempo, não. E acredito que esse yield aqui ele já precifica bem essa vacância momentânea que o fundo deve ter. Ainda assim, eu sigo aqui guardando um desespero maior aqui para fazer esse aporte. Mas no preço atual, acho que já dá para começar os aportes aqui, tá? Ok? Seguindo aqui agora com REC R11. Esse aqui é um caso que parece de curto prazo, acho que é bem interessante. Nessa sexta-feira anunciou um rendimento de 96 centavos. Isso aqui, tendo como base, como referência aqui o IPCA de 0,44 de setembro e 19 dias úteis de novembro, né? Agora imagina quanto que ele vai pagar em dezembro, tendo um IPCA de 0,56 e 21 dias úteis. E lembrando que agora o Fundarrec ele não faz mais reserva, tá? O que ele está gerando, ele está distribuindo. Até mesmo aqui aumentou as casas decimais da distribuição. E não vou calcular aqui o rendimento do fundo, para não estragar a graça lá dos meus vídeos de previsão do rendimento, mas tudo indica que seja um rendimento tão bom quanto que a gente teve agora em novembro, né? E apesar de que parece que o mercado não está concordando muito comigo, não, porque esse rendimento de 96 centavos saiu aqui no meio do pregão, acho mais ou menos aqui umas 4 horas, mais ou menos, e acabou que parece que deu até uma pequena alta aqui, mas depois voltou aqui para o mesmo patamar. Então acabou que nem saiu do lugar. Enfim, questões aqui de um mercado disfuncional, né? Provavelmente os investidores que já estavam com caixa vazio de tanto terem comprado fundo de tijolo atrasado por causa do FOMO, né? Fear of Missing Out, ou seja, medo de ser deixado de lado pelo mercado de alta lá nos fundos de tijolos. Mas enfim, pensando aqui no curto prazo, requer para mim tá uma boa oportunidade pelo preço que está atualmente. Só calcular aqui para vocês o yield que teve com esse 0,96. Vemos aqui 1,32% agora para novembro. Ok? O próximo fundo agora, fazer aqui uma prévia de HCTR11. E HCTR11 que deu um bolo aqui nos cotistas aqui na sexta-feira, emitindo aqui um comunicado bem esquisito, tá? Vou mostrar aqui para vocês, mencionando o ofício, o regulamento aqui do fundo, e ressaltam que se houver havendo resultado a ser distribuído, até o dia, ele vai ser divulgado aqui até o 7º dia útil de dezembro agora, né? E busquei esse ofício aqui, e em um dos trechos, eles mencionam o seguinte, que quando se faz uso do lucro contábil, deve-se evitar a distribuição de valores com possibilidade de reversão futura. Um problema que pode vir a acontecer aqui caso a Vortex não se meta aqui nos rodos do hectare e faça provisão para devedor duvidoso dos CRIs agramado Parks, um risco que
já estava aqui no meu radar há bastante tempo. E lembrando que a Vortex, a administradora aqui dos fundos da Equitare, é independente aqui, não participou aqui desses rolos, tá? Inclusive, o Grupo Equitare tirou essa empresa como agente fiduciário de alguns CRIs. Lembrando que o agente fiduciário é o representante do CRIs, é uma pessoa que está lá, representante do CRI, acho que define bem essa função, tá? E como o Grupo Equitare tem majoritário nesse CRIs, para ele foi muito fácil fazer a troca do Grupo Vortex, que estava dando trabalho aqui para eles, fazendo uns comunicados aqui de o mau uso aí de alguns fundos. Então acabou que o Equitare tirou aqui esse administrador, esse agente fiduciário. E olha, a HCTR11 pode até bastante descontada, mas assim como a minha tese que eu defendi aqui desde o começo do canal, de que DEVA 11 pode até não ser uma flor que se cheire, mas está bem mais limpo do que a HCTR11, tá? E vou fazer um vídeo aqui mais pra frente para falar sobre esse problema aqui com a Kitari. Deixa eu soltar aqui no início da próxima semana. Então se inscreve aí para ser notificado. Então para mim aqui, HCTR11 uma cilada. Ok? E mais um fundo de tijolo aqui, agora GAD 11. E nesse vídeo aqui eu vou falar pouco aqui sobre fundos de tijolos, tá? Eu fiz 4 vídeos aqui excelentes sobre como analisar fundos de cada segmento. Acho vídeos muito úteis, que lá eu não apenas comentei os vídeos que eu acho interessante, mas expus meu racional, tá? Então acho que é um vídeo bem educativo aqui para vocês que querem analisar fundos de tijolos. Mas vamos lá. Galeão soltou um fato relevante aqui na quinta sobre a venda do imóvel BRF. E aqui eu achei que eles estavam confirmando a venda. Já o Campus HM, lá do Clube FI, acho que os gestores apenas quiseram requentar o assunto aqui. De qualquer forma, como não falaram ainda se a primeira parcela vai ser paga ainda em dezembro, então não tenho certeza se o rendimento agora desse mês vai ser turbinado, tá? Independente disso, o mercado aqui reagiu bastante a esse fato relevante. A fato relevante ou talvez seja o próprio efeito manada que teve aqui na sexta, né? Enfim, acho que mesmo considerando que o rendimento esse de final de ano, ainda não me sinto seguro de fazer aportes aqui em GAD 11 não, tá? Pelo menos enquanto eu não tiver uma explicação para o que está acontecendo aqui com esse valor patrimonial, com o valor patrimonial do fundo que não para de cair. Chegou aqui a 10,54 no passado, em 2021, e agora está aqui em R$ 9. Então, além de a gente ter outras duas opções aqui em renda urbana com 13º aqui nesse mês já garantido, no caso testes FHGR11, então, por enquanto, o GAD 11 para mim continua sendo uma cilada, enquanto eu não tenho resposta para esses pontos que eu comentei com vocês. Ok? Falando agora de um Fiagro, não costumo falar muito deles aqui nessa série por conta da a situação bem nebulosa que a gente tem no agro ainda, né? Mas como teve muita gente perguntando aqui sobre KNCA11, resolvi colocar aqui. Pois bem, esse fundo aqui da Quiné, ele caiu de trampolim aqui nos últimos dias, né? Somente que depois do último rendimento de 90 centavos, o que na cotação que ele estava dava menos de 1% ao mês. E olha, algo que os gestores deixaram bem claro no último relatório gerencial deles é que essa queda aqui na renda não teve nada a ver com a carteira de crédito, mas com a menor quantidade aqui de dias úteis. E, no entanto, a carteira de crédito aqui do fundo não está ilesa não, tá? Apesar da Kinea ter minimizado a situação no relatório gerencial anterior e não ter mencionado que nesse que acabou de sair, a situação do CRA Superfrio é bem crítica para a devedora, tá? Que, como eu mostrei no vídeo que eu soltei recentemente, não está pagando nem o FGTS, nem o fisco e nem o IPTU. Contudo, como o ativo tem a seção fiduciária dos aluguéis dos galpões refrigerados, então o fundo, na verdade, está exposto ao risco de crédito dessas empresas. Porém, como eu também mostrei lá no vídeo, a situação das garantias parece não estar tão bem amarrada assim, tá? Teve um laudo aí questionando a validade de algumas garantias.
Então, veja um vídeo que saiu recentemente aqui para saber mais detalhes e prints aqui desse documento que eu obtive lá na securitizadora. Enfim, a gente tem a seguinte situação agora. Esse RA representa aqui, no caso, uns 3% de KNCA11 e, no entanto, estamos com desconto aqui de 21%. No entanto, esse problema com o CRA foi noticiado no relatório gerencial do mês passado, né? E meu canalzinho aqui tá longe de ter a projeção para fazer preço, né? Então, o que está sendo especificado aqui é essa queda no rendimento, mais do que essa questão aqui do CRA. Algo que eu acho que deve se reverter aqui já aqui no final de dezembro, quando eu espero aqui um rendimento de 1,11 por cota em KNCA 11. E um ponto que até comentei no vídeo que eu fiz sobre a projeção do rendimento dos fundos Selic é que KNCA 11 não deve ter uma evolução tão grande assim não, por conta de metade da carteira dele, metade não, acho que é menos da metade, né, ser de exposição aqui ao IPCA. No entanto, caso o IPCA também saia do controle, esse rendimento aqui pode subir ainda mais, né. Ainda assim, já para o próximo rendimento devemos ter alguma melhora aqui para KNCA 11. Ok, então para mim, acho que KNCA 11 está aqui o mercado exagerando por conta do último rendimento, que foi um ponto fora da curva. Ok, ainda abordando aqui Fiagos, Vigia 11, o da Valora, né? Então, nessa sexta-feira eu vi aqui um edital de convocação para uma assembleia de um dos CRAs da Fiagril. E aqui eles estão pedindo por descumprimento de indicadores financeiros para 2024. Então, vai ser o segundo ano consecutivo aqui em que essa revenda pede esse tipo de waiver. E até que fosse uma porcentagem pequena do fundo, até que dava para relevar, mas como aqui é 30% da carteira de crédito e é revenda, né? Estão passando por um período muito difícil ainda. Se algo de ruim acontecer com esse devedor, o fundo vai sofrer bastante, né? Então, para mim, é, sem sombra de dúvida, VGA 11 aqui no caso seria uma cilada. Então foi isso, galera. Espero ter contribuído aqui com vocês. Peço seu like, peço aqui a sua inscrição também. E lembre que nada que deve ser considerado como recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.